Deus, porque ontem o vaso estava cheio. Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Que Deus abençoe os nossos pastores, a cada um de vocês. Eu quero convidar você para a pessoa da Bíblia do tema. Esse tema ele tem falado muito forte no meu coração. Em Ezequiel capítulo 37. É um tema poderoso, o qual essa semana eu tenho vivido esse tema. Porque o profeta ele é assim. Primeiro Jesus faz ele viver o que ele vai falar, para depois ele passar a experiência do que ele aprendeu. Porque no reino funciona assim. Primeiro a gente aprende, para depois a gente passar. Amém? Amém. Ezequiel capítulo 37. Eu quero ler com vocês o primeiro versículo e nós vamos ler até o versículo 9 para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntavam, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz osso, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos. Para quê? Viva. Para quê? Viva. Senta agora com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa boa. A gente tem aqui um tema muito forte que reflete nos nossos dias atuais. A Bíblia conta que essa época aqui, o cenário era um cenário de cativeiro. O povo de Israel, eles estavam em um estado de desobediência. Eles estavam totalmente afastados daquilo que o Senhor já tinha separado para que eles servissem e cumprissem. Só que a Bíblia diz agora que ele chama Ezequiel. A Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele estava se preparando para ser sacerdote, porque Ezequiel, ele era filho de sacerdote. Só que agora, aos 30 anos de idade, Deus chama Ezequiel para ser profeta. Então Deus começa agora a revelar ao profeta Ezequiel tudo que estava acontecendo no meio do povo de Israel e de Judá. E Deus agora começa a mostrar a Ezequiel a situação, o caos e a calamidade
Os sacerdotes, eles pecavam em idolatria, escondidos, e no seu coração eles falavam: Deus não está nos vendo. Mas nós conhecemos ao nosso Deus e sabemos que não há nada que fique em oculto. Aleluias! Porque Ele conhece o meu e o teu escondido. Ele conhece o que você passou neste dia de hoje. Ele conhece o problema que você tem passado. Ele conhece também o desejo do teu coração. E nesta noite Ele diz para mim e para você: eu vou revelar neste lugar, porque aquilo que eu te prometi, eu ainda sou fiel para cumprir. Então nada se oculta dos olhos do Senhor, que seja bom ou que seja ruim. E Deus começa agora em visão, passear com o profeta, começa a mostrar a calamidade do povo, e diz para o profeta: olha, Ezequiel, é necessário eu visitar este povo, não para matar, não para castigar, mas por amor. Porque eu entendo aqui, pastor, que nessa história, castigo de Deus não mata ninguém, disciplina de Deus não mata. O que mata crente é pecado. Olha para quem está do teu lado e não se preocupa com o que Deus está permitindo, porque disciplina de Deus não mata crente que vai morar no céu. O que mata crente é pecado, é continuar na vida de idolatria. Israel, eles estavam mortos, eles estavam acabados. A cidade de Jerusalém tinha entrado no estado de prostituição, eles estavam em adultério, eles estavam agora numa situação contra Deus. Eles abandonaram ao noivo para viver como amante, eles se abraçaram ao pecado, à idolatria. Então eles entraram num estado de prostituição contra Deus. Só que Deus começa a mostrar tudo o que Ele iria fazer com a cidade de Jerusalém. Ezequiel ficou apavorado, porque se fosse eu e você que tivéssemos essa visão, talvez a gente ficássemos como o profeta Abacuque. Quando Abacuque, ele olhou para o estado de calamidade de Israel, e a Bíblia diz que Abacuque começou a clamar a Deus por uma mudança, para que Deus faça algo novo. Mas para Deus fazer algo novo na nossa vida, o velho tem que sair. Não adianta eu querer que Deus ele transforme a minha casa se eu continuo com os costumes do Egito. Não adianta eu querer que Deus cumpra a promessa na minha casa se eu continuo com a vida de pecado. Não, minha filha, tem que ter mudança, é algo novo. Deus ele dá existência ao que não existe, mas para ele cumprir a promessa, tem que renunciar ao pecado. Israel estava muito à vontade com isso, porque quando a gente estamos fora da vontade de Deus, pecando, que nada está acontecendo, tudo vai muito bem, obrigado, a gente não se lembra do Criador, a gente não se lembra da igreja, a gente não se lembra da obra, a gente não se lembra de orar. Sabe por que você chegou nesta noite aqui? É porque o vale que você está passando, você está no vale. Mas eu quero liberar uma palavra para te dizer que Deus está neste vale. Você não vai morrer neste vale, esse vale não vai te matar, este vale vai te fortalecer. Deus mostra para o profeta tudo o que ia acontecer, e agora ele começa a anunciar para Jerusalém, para que ele se arrependesse dos seus maus caminhos, para que eles se voltassem ao Criador. Mas eles estavam totalmente virados contra a vontade de Deus, e cada dia mais Israel pecava, adulterava, se prostituía, levantava novos ídolos, e o coração de Deus a cada dia se irava com Israel. Deus olha e vê que
não estava adiantando Ezequiel pregar. Deus já tinha falado para Ezequiel: o povo é mau, o povo é desobediente. Ezequiel, eles não vão escutar, mas prega, continua pregando. E cada vez que Ezequiel pregava, cada vez que Ezequiel falava, mas o povo fazia o contrário. E a Bíblia diz agora que enquanto Ezequiel estava próximo ao rio Quebar, Deus aparece para ele em uma visão. E a Bíblia vai contar aqui no capítulo 37 que o Senhor, ele levou Ezequiel em visão a um vale de ossos secos. Deus, ele levou Ezequiel a um cemitério, a um lugar de morte, a um lugar de caos. E eu observo nessa história que não era um lugar que o profeta queria estar, não era. Porque tem momentos na vida da gente que nós somos levados para lugares que nós não queremos estar. Quem quer estar no vale? Quem quer estar em deserto? Ninguém quer estar em vale, ninguém quer estar em deserto. Mas a Bíblia diz aqui que Deus levou Ezequiel em visão. Não era real, era espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principado. Então, Deus estava revelando ao profeta, não era o físico, era o que estava no mundo espiritual. Porque aquilo que os teus olhos não conseguem ver, através da tua oração, Deus te mostra. E tem coisa que está oculto, minha filha. A briga na tua casa não é física, é espiritual, mas não se preocupa, porque quem te levou para este vale está com a mão estendida sobre você. Você não está no vale sozinha, você não está neste vale abandonado, mas Deus está com você. Deus, ele não nos leva para a situação para nos deixar só. Deus não permite situação para nos ver sofrer sozinhas. Tem mulheres aqui que estão no vale, na sua casa, com seus filhos, com o marido, na vida financeira, na vida sentimental. Mas Deus manda eu te dizer que você não está sozinho. Quem te levou está com você. Eu vou repetir para você pegar ele. A mão de Deus, a mão de Deus está sobre você, na tua casa, no teu trabalho, na tua casa para sair, aonde você mora. A mão de Deus está. Olha para quem está do teu lado, diga assim: a mão de Deus está sobre você. Escuta isso. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio do vale. Então, presta atenção nisso aqui. Deus levou Ezequiel para o vale, mas a mão dele estava sobre o profeta. Deixa eu ver se você está entendendo aqui neste congresso. Deus permitiu o vale, mas a mão estava sobre ele. Deus permitiu o problema, mas a mão do Senhor estava sobre ele. E me fez andar. Como é que anda com problema, pastora? Como é que se anda em vale? Como é que eu posso andar nessa situação? Como é que eu posso continuar andando, cantando, orando, dizendo o que Ele faz, se eu estou no vale? Como é que eu ando? Só que aqui o versículo 2 diz assim: e me fez andar ao redor dele, e eis que eram numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Olha para cá, aleluia. Observa uma coisa: ele estava onde ele não queria estar, mas a mão de Deus estava sobre ele. Aí Deus pega agora a mão do profeta e diz: eu ando contigo. Ei, eu ando
contigo. Eu te dou soldado na tua mão. Eu estou andando contigo, não se preocupa não. Estou falando de você, mas eu vou contigo. Você está doendo, mas eu vou contigo. Está falando do alimento, mas eu vou contigo. Deus não nos deixa sozinhos no vale. Ele nos coloca no vale, mas a mão de Deus está sobre você. Versículo 3. E me diz: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Deus faz uma pergunta para Ezequiel que ele não sabia responder. Quando Deus ele perguntou aqui a Ezequiel se poderia porventura criar vida, aquela realidade, Ezequiel olhou para o vale, olhou para Deus e disse: Senhor, tu sabes. Ele estava dizendo: eu não coloco a minha mão aí não, mas tu sabe o que faz. Deus estava dizendo para o profeta: a situação é de morte, a realidade é precária, o caos tomou conta do meu povo, mas poderá eu mudar essa situação? Poderá eu fazer algo novo? Poderá eu trazer avivamento para esta família? Poderá eu trazer avivamento para este casamento? Poderá eu trazer avivamento na vida desse filho? Senhor, tu sabes. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne. Aleluias. Versículo 5. E farei crescer carne e viverei. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Versículo 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito e vivereis. E a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor. Preste atenção à promessa de Deus. Deus agora estava dizendo para o profeta: qual é a situação da casa de Israel? Qual é o problema de Israel? Senhor, o problema de Israel não tem mais jeito, não tem vida. Eles estão mortos. Sim, Ezequiel, mas eu te trouxe para este vale para te mostrar que mesmo morto viverá. Mesmo sem vida, eu dou existência ao que não é vida. Não, você não está entendendo o que Deus está falando. Ele está dizendo lá naquele deserto, lá naquele vale que você está passando. Eu sei que nesta noite tem pessoas aqui, todo mundo que está aqui tem um vale na sua vida, mas eu quero te dizer que nesta noite, neste vale, Deus vai dar existência. Deus vai dar existência. Ele vai criar um caminho. Não tem caminho, pastora, não tem jeito, mas ele vai criar um caminho novo. Ele vai dar existência desse vale. Ele vai criar um rio. O rio vai correr lá na tua casa. Ele vai dar existência. Aquilo que não existe, porque quem fez a promessa ainda é fiel. Qual é o vale que você está passando? O tema desta noite é mulheres valentes profetizando vida. Esse é o tema. A gente observa que primeiro, para um profeta ser valente, ele teve que ter uma experiência. Isso é forte. Primeiro, Deus colocou um profeta como cativo
escolhido, como assim? Deus não já tinha escolhido ele para ser profeta? Sim. E é por ser escolhido que tem que ter experiência própria. Você não vai viver tipo experiência de ninguém, você vai viver as suas próprias experiências. Aí Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, a casa de Israel se prostituiu, adulterou contra mim, e eu vou ter que castigar o povo. Mas Ezequiel, você não vai saber o que eu, Deus, estou sentindo dessa situação se você não passar. Então o que é que Deus faz? Deus castiga o povo, pune o povo pelo pecado, mas Deus ainda mata a esposa do profeta. Só que a Bíblia diz que quando Ezequiel ele foi pro teatro, ele foi chorar, lamentar a morte da esposa, Deus diz: peraí, não é para chorar, não é para se lamentar, eu só estou fortalecendo o teu ministério. Ministério é isso, é renúncia, é perda, é deixar para trás o que passou, é perder e ganhar, porque com Deus ninguém perde. A gente perde lá atrás, mas a gente ganha lá na frente com Ele. E eu quero que você levante a mão, porque eu vou profetizar. Eu não sei o que você perdeu no vale, mas Deus está dizendo assim para você nesta noite: você perdeu, mas vai ganhar mais. Obedecendo a minha palavra, este vale vai te colocar na posição que eu estou determinando para você estar. Ezequiel teve que perder. Aleluias. Ele teve que viver na pele. Foi como a história daquele profeta menor, Oséias, é isso? Oséias. Não é isso, pastor? Oséias, ele casou com uma mulher prostituta. Ninguém entendeu. Mas ali era um casamento simbólico. Era uma simbologia do que Deus estava sentindo do povo. A prostituição do povo. Então agora se repete que Ezequiel perde a sua esposa, para que naquela simbologia Ezequiel sentisse na pele o que Deus estava sentindo com a perda do seu povo. Mas Deus prometeu ali para ele: eu vou resgatar a minha igreja, eu vou resgatar a minha igreja. E o versículo 7 diz o seguinte: olha o que diz aqui o versículo 7. Aleluias. Então profetizei, como assim me deu ordem. Então o versículo 6, o versículo 4, o Senhor ele diz: então me disse, profetiza sobre esses ossos. A Bíblia diz aqui que Deus ele deu uma, diga comigo, Deus ele deu uma ordem. Só que aqui no versículo 4 eu vou entender
profetizando sobre aquele homem piraneiro, chato, cabuloso, que quando chega no trabalho você vixe, chegou ele, mas vai ser com ele que você vai estender a mão e vai dizer: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Vai ser sobre aquele filho desobediente que você vai estender as mãos e vai dizer: ossos secos, cria carne, cria leite. Vai sair, vai caber aquilo que você profetizar. Deus vai dar vida ao que não existe. Aleluias. Versículo 7. Então profetizei, como ele me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profeta. Olha para cá e redobre a sua atenção. Deus, ele pegou o profeta e levou para onde ele não queria ir. Só que enquanto ele estava num lugar, num cenário que ele não planejou estar, a mão de Deus estava sobre ele. O que é que a senhora quer dizer com isso, pastora? Enquanto ele obedecia, pastor, está em um lugar que ele não queria, mas ele estava obedecendo, está. Ai, da lacanagem. A mão de Deus estava sobre ele. Isso significa que a mão de Deus está sobre aquele que obedece. A mão de Deus está sobre aquele que segue. Eu vou repetir: enquanto você obedece a liderança de Deus, enquanto você obedece a palavra de Deus, a mão de Deus está sobre a tua casa, a mão de Deus está sobre o teu filho, a mão de Deus está sobre o teu marido, a mão de Deus está sobre você. Ezequiel obedeceu. Ezequiel andou, mesmo sem forças, mesmo num cenário de morte, mas ele andou. Agora Ezequiel, ele começa a profetizar. Ele começa a profetizar. Ele estava vendo o caos. Ele estava vendo o problema. Se ele olhasse pela visão humana, ele ia olhar para aqueles ossos, para aquela situação, e ia dizer: Deus falou, mas aí não tem mais jeito. Deus me prometeu, mas o meu filho já era. Deus, eu sei que ele falou, mas o meu marido não tem jeito. Mas o Senhor está dizendo: continue profetizando. Continue profetizando, não desista. Você não vai parar, você não vai desistir. Sabe por quê? Porque o versículo 7 diz o seguinte: enquanto eu profetizava, houve um ruído. Enquanto Ezequiel estava profetizando sobre a situação, começou um barulho no vale. E enquanto houve o barulho no vale, Ezequiel poderia até ficar preocupado: que barulho é esse? Só que a Bíblia conta que o ruído era de reboliço. Havia um reboliço no vale. E na vida da gente é assim: quanto mais a gente ora, mais as coisas pioram. Pastora, quanto mais eu profetizo, mais aquele abençoado, ele fica pior. Meu Deus. Quanto mais eu oro, mais meu marido está piorando, pastora. Meu Deus. Deus fala aqui através da vida do meu pastor. Deus usa ele, mas quando eu chego em casa, o cenário é de morte. Eu vou parar de orar. Se tu profetizando, está pior, e se tu parar?
Está orando, está complicando, mas o reboliço lá é para conserto. Deus vai colocar as coisas no lugar. Comece a partir deste congresso, olhar pelos olhos espiritual. Comece a olhar pelo que Deus prometeu. Comece a olhar pelo que Deus ordenou, porque você vai começar a ver osso criando carne, criando nervo. E a Bíblia diz que quando ele olhou, o exército estava já formado. Aquilo que era morte, aquilo que era um cemitério de crânios, de ossos, caos, morte, estava agora um vale de um grande exército de pé. Aquilo que estava morto se levantou. Aquilo que era caos se ergueu. Só que no versículo 8, a parte B vai dizer o seguinte para a resposta do 7. Mas não havia neles o espírito. Mas não havia nele o espírito. Presta atenção. Deus deu a ordem. Chamou Ezequiel para o vale. A mão de Deus estava sobre ele. Deus dá ordem agora para ele andar no meio do vale. E enquanto ele andava, o Senhor diz: profetiza no problema. E quando Ezequiel começou a profetizar as palavras que o Senhor ordenou, aquilo que era morte agora era. Mas faltava alguma coisa para aquilo se concretizar. Tinha carne, tinha nervos, só que não tinha vida, não tinha espírito. Porque não adianta Deus cumprir promessas se não tem presença na casa. Não adianta Deus cumprir a promessa se lá na tua casa a presença de Deus está ausente lá. Eu vou repetir, mas hoje Jesus está dizendo para você: eu vou te dar ordem e você vai cumprir. E a Bíblia diz para a gente fechar no versículo 9: e ele me disse: profetiza agora o Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos. Vem dos quatro ventos, onde você estiver agora. Vem dos quatro ventos e sopra este vale. Não, você não está entendendo. Ele está dizendo: através da tua boca eu vou te usar lá. Você vai profetizar, e aquilo que não tem vida vai gerar. Você vai ser o gerador de milagres da sua casa. Fica de pé, fica de pé. O exército estava de pé no vale. Não havia mais morte, mas faltava alguma coisa dentro do vale. Coloca aquele toque de adoração. Coloca a mão no teu coração. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. E esse congresso vai ficar marcado na sua vida e na vida da sua família. Porque nessa noite tem mulheres aqui que estão dentro deste vale sem saber o que fazer. Só que Deus te levou para o vale para moldar o teu caráter. Deus leva a gente para o vale para tratar do nosso caráter. E tem pessoas que duram muito tempo no vale. Sabe por quê? Porque quando
que você fique com medo dentro deste vale. Você não pode olhar para a situação e ficar com medo. Você não pode. Porque quem te levou para o vale está com a mão estendida sobre a tua casa. Eu não sei quantas mulheres estão aqui chorando pelo seu filho, pelo seu esposo.